Olá a todos, vamos dar sequência à segunda parte da nossa aula de traumatismo alveolo-dentário. Agora a parte que iremos falar sobre intrusão e em seguida avulsão. Voltando então ao nosso conteúdo, já falamos de concussão, subluxação, luxação extrusiva, luxação lateral, agora é a vez da intrusão. Voltando a falar que nós temos os danos ao ligamento periodontal e às estruturas de suporte ao dente e à polpa também. Então, na luxação intrusiva, o dano vai ser muito maior. Teremos danos, teremos rompimento do feixe vascular nervoso, rompimento do ligamento periodontal de uma forma mais completa, e aí o dano vai gerar o dente para dentro do alvéolo e possivelmente ele vai estar travado no osso. Teremos esse grande danos em todo o complexo dentro alveolar e a cicatrização, se formos comparar aos outros tipos de trauma, vai ser muito maior quando se trata da luxação intrusiva. Clinicamente, teremos um dente com a coroa mais encurtada, haverá sangramento gengival e quando fizermos o teste de percussão, iremos escutar aquele som metálico, é o som de travamento, é um som de anquilose, aquele som mais proeminente, podemos dizer assim. O tratamento vai depender também de como está o ápice, se está aberto ou fechado. Se for ápice aberto, existe a chance de uma reerupção espontânea. Então, o que deve fazer é o quê? Liberar o dente. O que é liberar o dente? Seria tentar luxar, soltar um pouco o dente desse travamento que ocorreu. Então, pode ser feito com fórceps até, pode ser feito com uma alavanca. Claro que a ideia não é reposicionar o dente, não é isso. É apenas soltar o dente desse travamento inicial. Bom, feito isso, a tendência é que ocorra uma reerupção espontânea no decorrer de 3 semanas, tá? Mas se não houver, a extrusão ortodôntica deve ser providenciada o mais rápido possível. Se o dente tiver ápice fechado, com certeza não vai ter a reerupção espontânea, então a extrusão ortodôntica deve ser programada o mais rápido. Uma outra questão também, se acontecer uma intrusão de tal forma que fique totalmente subgengival o dente, então deve ser feito um procedimento para reposicionar parcialmente essa coroa, só o suficiente de expor um pouquinho de sua estrutura para que o bracket seja colocado, para dar sequência à extrusão ortodôntica. Essa é a ideia. Em termos de prognóstico, teremos um prognóstico ruim, tá? Nesses casos de intrusão. No entanto, se o ápice estiver aberto, há chances sim de revascularização e reinervação. Então, há uma possibilidade de não precisar de tratar o canal. Se o ápice estiver fechado, não vai ter jeito, vai ter que fazer a endodontia. Então, faz-se o follow-up, vai acompanhando, mas vai ser um processo natural ter que fazer a endodontia. E a alta chance de anquilose também. Vamos lá, mais um. Ok, então aqui mostrando. Agora a próxima parte que iremos falar agora é de avulsão. O que é avulsão? É quando o dente ele sai completamente, se desloca por completo do alvéolo. Tá? O próprio nome já diz, ele é uma saída do dente. O paciente tem um trauma, bate a boca em algum local, e é uma saída completa do dente do interior do alvéolo. A grande questão e o prognóstico desses casos é por quanto tempo o dente vai estar fora do alvéolo. A literatura tem mostrado o reimplante imediato até 1 hora. De acordo com Andreasen, deve-se considerar reimplantar um dente até 1 hora. No entanto, alguns artigos, alguns livros falam de 2 horas também. Então a gente pode considerar sim até 2 horas. Vamos pensar no ideal de 1 hora ou um quanto antes. E há uma outra forma também de tratamento, que seria quando o paciente está ali 4, 5, 6 horas, a gente já considera um reimplante tardio. No entanto, eu não indico esse tipo de tratamento, porque há outras alternativas. A gente pode hoje fazer um implante dentário, preservar o osso do paciente, evitando qualquer infecção, e pensar num posterior tratamento protético que realmente vai surtir grande efeito. Então, a nível de indicação, eu indico apenas quando é um reimplante imediato, até 1 ou 2 horas no máximo, após a ocorrida a avulsão. O que deve se fazer e o que deve se considerar quando ocorre uma avulsão é onde iremos colocar esse dente fora do alvéolo.
A gente vê na literatura uma série de substâncias, soluções, que são soluções ideais para preservar esses dentes. Por exemplo, a solução de Henck's, Viaspan, são alternativas de manter a osmolaridade, as concentrações ideais para manter as células viáveis do ligamento periodontal. No entanto, na prática, isso não vai acontecer. Ninguém vai ter soluções como estas na escola, em casa, na igreja, enfim, em qualquer local que possa ter um trauma. Então, na prática, o paciente deve colocar esse dente no próprio alvéolo, na boca, no leite ou no soro fisiológico. No próprio alvéolo seria até o ideal, desde que seja bem lavado, segure-se na coroa do dente, lava a raiz, tira toda a sujeira, a sujidade ali que estiver na raiz e reinsere o dente no alvéolo. Muitas vezes isso não vai acontecer, que as pessoas não vão ter medo de fazer o procedimento, e aí as opções seriam boca, leite e solução fisiológica. Claro que devemos considerar várias situações, por exemplo, idade do paciente, né, paciente na idade mais avançada, a condição que está esse dente, se o dente está viável, se tem cárie, se tem prótese, se tem uma restauração muito grande, situações que poderiam inviabilizar, né, o reimplante desse dente. A doença periodontal também, a condição óssea em volta, se ele tem doenças sistêmicas que possa complicar ou ter um risco de infecção após o procedimento, o tempo extraveolar já conversamos e também os meios de armazenar esse dente. Então, são situações que devem ser considerados antes de você indicar um reimplante desse dente. A técnica deve ser feita da seguinte forma. O paciente chega no consultório, primeira coisa, coloca na cadeira, avalia clinicamente, né, vê se não tem nenhum outro tipo de trauma, limpa o dente, segura pela coroa, faz uma irrigação com solução fisiológica abundante para limpar, não raspar raiz de dente, nada disso, tem que ser preservada a fibras do ligamento periodontal. No alvéolo, deve ser feita uma remoção parcial do coágulo, preservando também o ligamento periodontal que está nas paredes do alvéolo. O reimplante deve ser feito de forma suave. Se tiver lesões vizinhas, concussão, luxação lateral em dente vizinho, deve ser tratado da forma adequada. E agora, aqui que é a grande diferença em relação aos outros tipos de trauma, que a contenção deve ser feita por uma semana, não passar disso. Uma semana por quê? Porque com uma semana a gente vai estimular a oclusão desse paciente, a mobilidade natural do ligamento periodontal. Então, isso é muito importante de estar preservando. Deve ser feito um acompanhamento radiográfico, a oclusão deve ser verificada, e além disso, prescrever antibióticos, porque há riscos de infecção após o procedimento. Sem falar da vacina antitetânica, que deve ser acompanhada, deve ser avaliada a rotina desse paciente, a sua caderneta de vacinação, isso é muito importante também. Então, aqui um caso mostrando, temos a avulsão do dente 11, ele foi preservado na própria boca do paciente, né? O raio-x está aqui mostrando a ausência do elemento dentário, e foi feito aquela técnica descrita, a introdução do dente no alvéolo, a contenção, né? Usando o dente vizinho como ancoragem. Eu gosto de usar sempre os dois dentes vizinhos, ou em casos até mais. Então, nesse caso, ia se tratar de 7 dias e já ficou estável. E aqui o raio-x. E aqui para ilustrar que a literatura mundial corrobora com o Andreasen, que é a nossa referência, por exemplo, Hope, Ellis e o Tucker, dentes com mobilidade, que seria um caso de um dente com uma subluxação, podemos dizer assim, a orientação dele é de 7 a 10 dias, se for necessário. Né? O Andreasen, por exemplo, fala em torno de 2 semanas, se for necessário. Agora, quando há um deslocamento dentário, como são os casos de luxação lateral, luxação extrusiva, são 2 a 3 semanas. A fratura radicular de 2 a 4 meses realmente corrobora com o Andreasen. E aqui o reimplante, né, que é o que a gente acabou de falar, de 7 a 10 dias. O caso de um reimplante imaturo, né, um dente reimplantado, seria o caso quando o tempo fora extraveolar é mais de 2 horas. Então, são casos que eu, particularmente, não indico em função das outras alternativas de tratamento que nós temos. Falando um pouquinho da quarta classificação, diz respeito às lesões gengivais e à mucosa.
Aqui temos lacerações, contusões e abrasão à mucosa bucal, não só a bucal, né, como a face, a gengiva, e mostrando que laceração é quando há um corte, você precisa suturar. Normalmente há indicação de sutura. Abrasão não, você vai raspar, né, a superfície da pele. Então não tem como você fazer uma sutura. E contusão normalmente é a pancada, você tem um hematoma dentro do tecido. Então realmente essas imagens aqui mostram bem a diferença entre elas. Quando se trata de dentição decídua, qual que é a nossa grande preocupação? É preservar o dente permanente. Então, o nosso foco não é salvar dente, decíduo, não é tentar prolongar esse dente no arco. O nosso foco é preservar dente permanente. Então, a nossa conduta muitas vezes vai ser um pouquinho mais radical. Tá? Então, os princípios são melhorar o reparo periodontal e pulpar na dentição decídua, mas a ideia principal é que não haja nenhum problema que seja transmitido ao sucessor, né, que é o dente permanente em desenvolvimento. Essa é a grande questão. Então, baseado nisso, as fraturas coronorradiculares, normalmente a indicação é a extração. A fratura radicular, a ideia é remoção do fragmento coronário ou do dente como um todo, mas aqui nesse caso há a opção de deixar o remanescente radicular, se isso for mais viável, né, até para a própria criança. Concussão e subluxação, aqui seria mais fácil, são situações mais simples, apenas acompanha, observa, acompanha a condição pulpar, se vai haver necrose ou não. No caso de extrusão, normalmente a extração. Você pode reposicionar se tiver segurança, né, que não vai lesar o dente permanente. Luxação lateral de forma semelhante, de forma geral, se reposiciona o dente. Intrusão, deve-se se esperar uma reposição espontânea ou extração, tá? Se realmente ele estiver intruído para a direção de dentro da posição onde está o germe do dente permanente, e aí a ideia talvez seria realmente extrair esse dente. A avulsão, nem pensar fazer o reimplante, pelo risco de infecção, de você lesar ao dente permanente também. E numa fratura óssea do processo alveolar, de forma semelhante à permanente, a ideia é reposicionar o fragmento ósseo fraturado, que vai estar juntamente com os dentes. Bom, todos esses casos fazer o acompanhamento, follow-up semanal, né? Depois em meses e um ano depois. Então essa é a ideia. Muito bem. A grande referência nossa para traumatismo, eu volto a falar, é o Andreasen, que é o que eu indico para vocês. A maioria da literatura mundial segue o Andreasen, corrobora com seus achados, com seus dados, e o objetivo dessa aula foi trazer esse protocolo. É normal não lembrarmos o tempo de contenção de cada dano, por exemplo, da subluxação, extrusão, a avulsão. Então, assim, são tempos diferentes. A ideia é realmente trazer esse protocolo para cada condição clínica, o que nós iremos fazer. Ok? Ficamos aqui, então, com mais esse conteúdo. Em sequência, estaremos dando outras aulas. As partes de traumatologia vai seguir em toda em sequência para vocês. E é isso. Muito obrigado.